mas também estamos sendo afetados. É só ver o que aconteceu com vários setores, principalmente aqueles que são ligados à produção. Obrigada. Do ponto de vista da crise ambiental, essa é bem mais profunda e talvez bem mais grave que as demais, porque ela interfere em todos os aspectos da vida econômica, social, enfim, em todos os aspectos. A crise ambiental, ela se configura em vários aspectos. Um deles, hoje nós perdemos significativamente biodiversidade. Perdemos 1000 vezes mais biodiversidade do que há 50 anos atrás. Só para se ter uma ideia, cada país depende em torno de 50% da sua biodiversidade, cerca de 50% do seu produto interno bruto depende da biodiversidade. Obrigada. Se nós formos para outros aspectos, sem falar nesse, sem falar apenas na perda de biodiversidade, nós vamos verificar que ao perder biodiversidade, que significa várias espécies de animais, de insetos, perder as florestas, nós só na perda de determinadas espécies de insetos, e, enfim, nós temos prejuízos altamente relevantes para a agricultura. Hoje já existem estudos da Embrapa que dizem que há uma diminuição da produção agrícola em várias regiões do Brasil em função da perda dos agentes polinizadores naturais. Do ponto de vista das florestas, a perda da cobertura florestal do planeta, e o Brasil tem a maior floresta tropical do planeta, mas é o país que tem maior quantidade de floresta, 65% do nosso território ainda é floresta. A perda dos países florestados em relação às suas florestas é dramático do ponto de vista do equilíbrio global, pelas emissões de CO2 que essas florestas podem levar, enfim, ao aumento do aquecimento da temperatura, mas também em função do estresse hídrico que pode acontecer. No caso da floresta amazônica, só para se ter uma ideia, ela é responsável por 26% de toda a água doce que vai para os oceanos. Sem falar que produz cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia. Perder essa floresta significa abrir mão da produção de 20 bilhões de toneladas de água por dia. Para onde vai essa água? Essa água, a maior parte, serve para as chuvas que se precipitam no sul, no sudeste e no centro-oeste. Segundo o projeto Os Rios Voadores, essas regiões seriam desertos se não tivéssemos a floresta amazônica. Vocês conseguem imaginar o que é a região mais populosa do nosso país como um deserto? E só não é um deserto por causa da Amazônia. Durante muito tempo as pessoas diziam, bem, esse negócio de floresta não tem nada a ver com o regime de chuvas, porque afinal de contas os europeus destruíram as suas florestas e não aconteceu nada, continua chovendo lá. O problema é que as florestas deles produziam as chuvas que caem nos oceanos. E nos oceanos a gente não vê lá se está chovendo, se não está chovendo, também não vai fazer muita diferença, não é isso? Muita diferença que eu digo em termos da percepção, não do ponto de vista do fenômeno em si, tem sim uma consequência, correto? Estou falando aqui só no sentido metafórico. A Mata Atlântica era 1.300.000 km² quando os portugueses chegaram aqui. Hoje só restam 7%. E as pessoas também diziam, bem, nós destruímos a Mata Atlântica, não desse jeito, não diziam assim, mas a Mata Atlântica não aconteceu nada. Também a Mata Atlântica, as precipitações
nos oceanos. E aí a gente também não tinha a percepção. Só que a floresta amazônica, se for destruída, a percepção e a consequência é prática. Vai ser no sul, no sudeste e no centro-oeste. Então a crise ambiental, ela se expressa em vários aspectos, eu estou citando aqui. Mas se nós quisermos escolher um para chamá-lo de Armagedon ambiental, eu tenho um assessor que ele diz, você não pode ficar falando esse negócio de Armagedon, as pessoas não sabem o que é o Armagedon, né? É uma espécie de apocalipse, né? Ambiental, né? Uma batalha final. E o Armagedon ambiental é a mudança do sistema climático, né? O aquecimento global. Por quê? Por mais que nós façamos todo o dever de casa para proteger a biodiversidade, as florestas, as espécies, todo o cuidado que nós temos com as matas ciliares, para não assorear os rios, para uma série de coisas importantes que precisam ser feitas, se a temperatura da Terra continuar se elevando, nós vamos perder biodiversidade, nós vamos passar por um processo de estresse hídrico. Em algumas regiões que são semiáridas se transformarão áridas, em várias regiões da África haverá ausência material de água, em lugares que não havia grandes precipitações, teremos precipitações concentradas e todos os fenômenos que se possam imaginar, chamados de eventos extremos. A crise do sistema climático, o aquecimento global, ele configura a crise das crises. E como é que aconteceu isso? Isso aconteceu graças, dizem os cientistas, 95% dos membros do painel intergovernamental para o clima no âmbito das Nações Unidas, de que isso aconteceu em função da ação humana, principalmente a partir da Revolução Industrial, com a elevação das emissões do CO2 equivalente. A gente usa o termo equivalente para não dizer só dióxido de carbono, porque tem outros gases, não é o caso do metano, mas quando se faz o cálculo, se tem, né, uma base que a gente chama, não é, de equivalente. Então, começamos a ter uma grande emissão, né, de CO2 em função do uso de combustível fóssil, ou seja, do gás, do carvão e do diesel. Com isso, a Terra começou a aquecer. Também os cientistas dizem que nós já estamos vivendo sobre os efeitos dessa mudança de temperatura. E dizem também que se nós ultrapassarmos os 2 graus de temperatura, nós poderemos comprometer toda a vida no planeta. Alguém consegue registrar o que isso significa? Que nós podemos inviabilizar a vida no planeta? Todas as formas de vida. O que existe de mais frágil no planeta Terra é a vida. A vida é o que entrou por último, me parece, aí que se for fazer o tempo das grandezas existentes no universo e irmos para o planeta Terra, a vida ela vai aparecer, me parece, nos últimos 7 minutos, aí, se formos pegar essas grandezas e transformar, né, num período razoável para a nossa compreensão humana. É como se a vida tivesse entrado nos últimos 7 minutos. E por que foi a última coisa? É porque todas as condições deveriam estar prontas e estavam prontas para suportar a vida, por isso que ela aconteceu. A ausência desse suporte levará à sua inviabilidade. Isso nos coloca diante de um dilema sem precedente. É um dilema de natureza política? É um dilema de natureza social? Sim. Econômico, cultural, o que quisermos. Mas, nesse caso, é fundamentalmente um problema de natureza ética. Por que é de natureza ética? Porque o ser humano ele é sustentado pela ética. Não há como ter, né, ser humano sem essa mediação da ética. É a ética que faz com que estejamos todos sentados aqui, né, e que os da cadeira de trás não estejam empurrando os da cadeira da frente para sentar no lugar deles. Porque a gente faz a mediação dos nossos interesses através desse valor chamado ética. É isso que faz com que eu ache que eu tenho o direito de comer, de me vestir, mas que o outro também tem. É por essa relação de dependência.
Só que esse vínculo social, esse laço social, como dizem os psicanalistas, é muito fácil de ser estabelecido entre nós aqui agora, ou pelo menos com o nosso filho, com o nosso neto. Difícil é a gente ser capaz de ter uma compreensão que nos faça estabelecer esse laço social, esse vínculo social, com aqueles que ainda não nasceram indefinidamente. Mas é isso que a ética possibilita. É por isso que inviabilizar a vida na Terra é, antes de tudo, aquilo que eu chamo de uma esquina ética. É uma esquina civilizatória mediada pela ética. Por quê? Porque se nós abrirmos mão do princípio de que somos responsáveis pela sucessividade da vida, nós estamos nos comprometendo desde já com a única coisa que é permanente. O que é permanente e constante? É a morte. A única constância que nós temos é a constância da morte. A vida acontece porque é sucessiva, por sucessivos nascimentos. Quando essa cadeia tênue for quebrada, desaparece a vida. O Frei Leonardo Boff diz que ético é tudo aquilo que promove e sustenta a vida. Ele é um teórico, um espiritualista, um homem espiritualizado. Não é à toa que também o mestre disse que nós deveríamos lutar para ter vida e vida em abundância. Ou seja, não perder a perspectiva dessa sucessividade da vida. Nós temos que estar aliançados com esse compromisso. Esse compromisso eu chamo de uma aliança intergeracional. Como é que nós fazemos essa aliança? É nos comprometendo agora que nós queremos, para aqueles que ainda não nasceram, terra fértil, ar puro, água potável. Nós queremos biodiversidade para aqueles que ainda não nasceram, nas mesmas condições ou em melhores condições do que essa que nós temos hoje. Porque a que nós temos hoje já está precarizado, Os mais experientes têm sempre uma história para contar de um rio, de um bicho que já não existe mais. Eu gosto muito do provérbio africano que diz que nós não deixamos a terra de herança para os nossos filhos e netos. Nós tomamos a terra emprestado dos nossos filhos e netos. É uma outra perspectiva, é uma outra abordagem, Se eu deixo de herança, parece que a terra é minha, estou deixando de herança. Aí eu vou medir o tamanho da herança que eu vou deixar, E cada vez mais a gente está encurtando a herança dos filhos e dos netos, Menos rio, menos floresta, menos biodiversidade, menos isso, menos aquilo, Mas, se a perspectiva é de que nós tomamos emprestado daqueles que ainda não nasceram, o bom é que a gente possa devolver o que a gente pegou emprestado em melhores ou nas mesmas condições. Esse é um esforço que nós vamos fazer por esse vínculo ético que se chama fazer uma aliança intergeracional. A aliança que faz com que a gente possa estar comprometido com a sucessividade da vida. É fundamental também que a gente possa trabalhar com uma outra ideia, que é a ideia de uma visão antecipatória de mundo, uma visão antecipatória de país, uma visão antecipatória das coisas. Isso não é futurismo. Ter uma visão antecipatória é diferente de você ficar fazendo puro e simples futurismo. Não é isso. O homem, o ser humano, ele é fruto sempre de uma visão antecipatória. Eu sempre gosto de tratar o exemplo da seguinte forma. Nós estamos aqui porque alguém teve uma visão antecipatória de nós, individualmente falando. O que é a visão antecipatória que me faz estar aqui falando, andando, conversando, tudo que nós estamos fazendo aqui? Foram os nossos cuidadores, ou aqueles que os psicanalistas e os psicólogos costumam chamar de agentes parentais. Para a gente não botar o peso só no pai e na mãe, não. São os agentes parentais, aqueles que são os nossos cuidadores mais próximos. Alguém teve uma visão antecipatória de mim quando eu nasci. Eu era apenas um bebezinho que chorava. Mas alguém foi capaz de antecipar
que eu seria capaz de falar, seria capaz de andar, seria capaz de significar, seria capaz de aprender. Quando o bebê não tem quem tenha essa visão antecipatória, ele não tem como se transformar num humano, em uma pessoa. Isso é válido para os indivíduos, é válido também nos processos sociais. Coletivamente nós fazemos isso. Hoje nós somos um país industrializado porque alguém teve uma visão antecipatória desse país. Resolveu, quando o Brasil ainda estava como um país agrícola que precisava se industrializar. Não nasceu industrializado e apostou nesse caminho. Se nós não tivermos uma visão antecipatória do que nós queremos ser daqui a 20, 30, 40, 100 anos, sei lá quantos anos, nós vamos achar que é possível deixar que as coisas possam ir aleatoriamente. A diferença do homem com as outras espécies é que ele é capaz de antecipar através da visão e da compreensão de mundo que tem. Somando-se a essa ideia de visão antecipatória de mundo, de aliança intergeracional, tudo isso mediado por valores da ética, nós temos que pensar também que é fundamental que a gente comece, para dar corpo a essa visão antecipatória, àquilo que eu chamo, tomando emprestado do Jorge, um psicanalista argentino, de desadaptação criativa. Nós vamos ter que passar por um processo de desadaptação criativa. Vamos pensar aqui uma coisa muito simples, né? Não tão simples assim, mas um exemplo para a gente compreender o que é essa desadaptação criativa. Até bem pouco tempo a gente pensava que para produzir energia bastava usar petróleo, ou usar gás ou carvão. Isso é o que nós conhecemos, gera energia dessa forma, né? Usando, enfim, essas fontes que eu acabei de mencionar. Nós estamos adaptados a ser dessa forma, a produzir energia dessa forma. Para nos desadaptarmos desse processo, nós vamos ter que fazer novas perguntas, buscar novas respostas. Da onde nós vamos tirar as novas perguntas e da onde saem as novas respostas? Elas saem da própria realidade. A realidade está grávida, né, de respostas e de perguntas. Nós temos que aprender a ler a realidade. A Nádia Bossa, que é uma psicanalista gaúcha, ela diz: a realidade responde na língua em que é perguntada. Se você perguntar para a realidade na língua do petróleo, do gás e do carvão, é daí que se tira a energia. Se você perguntar na língua, não é, da energia solar, da energia eólica, da energia vinda da biomassa, do hidrogênio, da energia vinda do álcool de celulose, da energia vinda de outras fontes, que vocês aqui como acadêmicos poderão ler na realidade, fazer novas perguntas e dar novas respostas, que ainda não existe no nosso repertório intelectual, nós vamos obter novas respostas. E se teremos novas respostas, também teremos novos resultados. É ou não é um processo de desadaptação criativa que vai nos levar a dar consequência ao nosso compromisso ético de que nós queremos um mundo que também seja bom e que sustente a vida, né, de forma sucessiva, indefinidamente. Para isso foi criado um conceito, que é a ideia do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável, eu sempre digo, não é uma panaceia. É um conceito que está em construção. É algo que precisa ser materialmente, historicamente determinado. Não existe ainda um modelo a ser copiado em lugar nenhum do mundo. Às vezes as pessoas me perguntam, né? E aí, senadora, se a senhora foi eleita... Hoje essa pergunta apareceu, né? Como é que a senhora faz para resolver o problema do lixo nos seus 4 anos? Eu disse: se a senhora ganhar. Eu digo: não vou resolver. Em 4 anos, impossível, certo? O que eu posso
é começar as boas políticas estruturantes para ter um tratamento correto, não só para o lixo, mas para a nossa forma de produzir, a nossa forma de consumir e a nossa forma de fazer a deposição dos nossos resíduos, aqueles que não podem ser reutilizados, que não podem ser transformados. O desenvolvimento sustentável é uma categoria que está em construção. Agora, para que ele aconteça, precisaremos de duas coisas, aliás, de três, depois eu falo sobre elas. Nós precisamos primeiro ter a visão, nós precisamos ter o processo e nós precisamos criar as novas estruturas. O que é o desenvolvimento sustentável? É utilizarmos os recursos naturais hoje de forma tal que atenda às necessidades das gerações presentes, sem comprometer os legítimos direitos das futuras gerações de também terem as suas necessidades atendidas, a partir da mesma base natural de recursos naturais e dos serviços ambientais que são prestados, pela natureza. O desenvolvimento sustentável, como eu disse, não é panaceia, ele tem várias dimensões. As Nações Unidas estabelecem a dimensão da sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural. São 4 dimensões estabelecidas pelas Nações Unidas. E as convenções trabalham com esse conceito. A Rio 92 passa a trabalhar com essa ideia de que a sustentabilidade tem que acontecer na sua dimensão econômica, social, cultural e ambiental. Nenhuma delas deve se sobrepor às demais. Nós temos que ter uma visão integrada, uma visão sistêmica das coisas. Eu acabei acrescentando mais 3. A dimensão da sustentabilidade estética, a dimensão da sustentabilidade política e a dimensão da sustentabilidade ética. Parece pretensioso quando eu digo eu acrescentei, mas foi um insight que eu tive, uma percepção, de que sem a sustentabilidade política e a sustentabilidade ética, nós não vamos atingir as que eu mencionei anteriormente. A sustentabilidade estética é só para que a gente tenha a compreensão daquele provérbio de que não é só de pão vive o homem, Nós não somos apenas a materialidade das coisas. O ser humano se constitui, metade é a realidade concreta, metade é a realidade intangível que o constitui. E a estética é fundamental em relação a essa nossa constituição de sujeito. Do ponto de vista da sustentabilidade social, é termos o desenvolvimento que nos leve, numa relação de equidade, a ter os meios para que todos possam desenvolver suas potencialidades. Ou seja, resumindo numa palavra, justiça social, princípio de equidade. A dimensão da sustentabilidade ambiental é aquela, usar os recursos com sabedoria hoje de forma tal que eles possam ser também utilizados pelas futuras gerações. E a dimensão da sustentabilidade econômica é de que o país possa ser próspero, de que o país possa ser competitivo, de que o país possa atender às necessidades materiais para chegar a essa ideia de desenvolvimento. O que é um país desenvolvido? Um país desenvolvido é aquele que tem um crescimento, um PIB bem alto? Não necessariamente. Você pode ter crescimento, você pode ter um PIB fantástico e tem uma meia dúzia que está muito bem obrigado e uma grande maioria que não tem acesso a bens e serviços necessários a uma vida digna. Um país é desenvolvido quando ele consegue transformar a riqueza que produz em mais saúde, educação, em moradia digna, em entretenimento, em conhecimento, tecnologia e inovação. Isso é um país desenvolvido, porque a gente confunde desenvolvimento com riqueza material. Talvez a maior riqueza de um povo seja apostar na educação, no conhecimento, porque quando a gente sabe, e sabe saber, quando a gente aprende a aprender, isso é a maior riqueza. Hoje alguém dizia que o ministro Delfim tinha dito que nós somos um país de jovens, que daqui a pouco vai ficar, mais maduro, e ele disse, a pessoa me citou isso,
que nós corremos o risco de ficarmos velhos sem ter ficado rico. Os Estados Unidos, né, é um país rico, a Europa, a maior parte, né, são ricos, ficaram velhos, mas ficaram ricos. E eu disse, não vejo tanto problema em ficar velho sem ficar rico. O pior problema é ficar velho sem ter ficado sábio. Né? Então, um país desenvolvido é um país que é capaz de configurar, né, essas questões que eu falei. Do ponto de vista da sustentabilidade cultural, diz respeito a esse lugar que nós precisamos aprender a cultivar e respeitar, que é o da diferença, o da diversidade. Um modelo de desenvolvimento que busca, né, hegemonizar, homogeneizar culturas, formas diferentes de ser, não é sustentável. Imagina se todo mundo virar o estilo dos americanos, o estilo dos europeus, o estilo não sei de quem. Não, nós somos uma diversidade. O modelo de desenvolvimento não tem nada a ver com ser contra a globalização. Aliás, não tem como colocar esses chavões. Não. Mas a globalização, ela é fantástica porque ela possibilita para a gente essa troca. E a gente não troca na igualdade, a gente só troca na diferença. A sustentabilidade cultural diz respeito a um modelo de desenvolvimento para o mundo e para cada país, né, individualmente, que seja capaz de manter as especificidades de cada povo, de cada cultura, para que a gente possa continuar estabelecendo essa troca. A gente tem muita dificuldade de lidar com a diferença. Então, tudo que é diferente, radicalmente diferente, nos incomoda. Não nos incomoda? Incomoda, não é? E por quê? Por que nos incomoda? Porque a gente quer sempre, não é, que o outro sinta prazer como a gente tem prazer. A gente quer que o outro, né, de alguma forma veja como a gente vê, escute como a gente escuta. Se ele escuta diferente, se ele tem prazer de uma forma diferente, isso me causa um certo estranhamento. E há uma quase enfim, que loucura, uma imposição de que vamos fazer com que todos fiquem iguais. Isso, às vezes é fácil da gente falar nos discursos, tem gente que faz esse discurso meio xenófobo, né? Ah, porque os americanos isso, não sei o que, aquilo, e querem que a gente copie eles. É muito fácil fazer esse discurso aí. Difícil é a gente ser capaz de sustentar esse discurso entre a gente mesmo, dentro do nosso país. Vocês sabiam que o país que fala português de norte a sul e que nós nos orgulhamos muito dessa nossa unidade, não é? Em termos da nossa língua, tem 120 povos que falam 180 línguas diferentes? E nós temos uma grande dificuldade de conviver com essa diferença. A dimensão da sustentabilidade cultural no Brasil diz respeito a ter um lugar para os negros, ter um lugar para os índios, ter um lugar para os brancos, os amarelos, né, para todas as formas que constituem a nossa raiz cultural, sem que isso nos faça ser compartimentados ou cindidos. Somos ao mesmo tempo o povo brasileiro diferente. A gente tem dificuldade de lidar com a diferença. Os mais amadurecidos conhecem o slogan, né? Brasil, ame ou deixe. Se você critica, se você tem uma visão diferente, ou você diz que é assim mesmo, vai embora. Não é assim. Não é? É Brasil, ame na sua diferença, na crítica, na concordância, na divergência, e isso diz respeito à dimensão da sustentabilidade cultural. Quando foi a aprovação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que agora fez 1 ano, eu fui lá em Roraima para celebrar com eles esse 1 ano de demarcação de terra indígena, havia um debate que dizia, mas é muita terra para pouco índio. 1.700.000 hectares, 18 mil índios. O Estado de Israel são 2 milhões de hectares, com 7 milhões de pessoas,
Uma parte é deserto e a outra parte é conflito e assim por diante. Então, vocês já podem perceber que é uma configuração muito, muito complexa. Quando eu fui a Israel, eu tive a dimensão do tamanho do Brasil. 8 milhões de quilômetros quadrados. A reserva Chico Mendes é 1 milhão de hectares, com 900 famílias. 1 milhão, 900 famílias. Eles lá são um país com 2 milhões, com 7 milhões de pessoas. Só para a gente ter uma ideia do quanto que a gente é abençoado, né? No entanto, na demarcação de Raposa e Serra do Sol, as pessoas diziam isso, é muita terra para pouco índio. E tinham 6 arrozeiros lá dentro, da terra dos índios. E não é preconceito contra arrozeiro, é importante produzir arroz, ter agricultura, não tem nenhum problema nisso. O problema era que era dentro da Raposa, Serra do Sol. Essas 6 pessoas ocupavam 13 mil hectares. E a discussão era, vamos demarcar a terra indígena em ilhas, para poder fazer uma ilha para deixar esses 13 mil hectares para os plantadores de arroz. E os vários municípios que existiam também em ilhas, e vamos aqui fragmentar a terra dos índios, dos vários povos que tem lá. É razoável isso? Aparentemente sim. O problema é que eu disse, a gente tem facilidade de entender quando é com um estranho lá fora. Mas aqui dentro, o que estava por trás disso? Eles não precisam ser considerados como uma cultura diferente. Eles podem muito bem ter um pedaço de terra, criar um boi aqui, outro planta não sei o que acolá, como nós. E aí você quebra a espinha dorsal, que é a integridade do seu território. Por quê? Para que eles se reproduzam como são, pensem como são, né? Sintam como sentem. É fundamental que o território deles seja um território que eles compreendem como um lugar onde eles criaram e construíram toda a sua cosmovisão. Eles acreditam que o mundo foi criado a partir do Monte Roraima. Desconstruir isso é desconstruí-los. Não só economicamente, é desconstruir como um lugar de sentido no mundo. A dimensão da sustentabilidade cultural diz respeito a essa capacidade de permitirmos com que esse Brasil continue diverso, com seus 220 povos que falam 180 línguas. E os índios macuxis e as outras etnias precisam disso. Plantar arroz a gente pode plantar em qualquer lugar. Agora, um povo com aquela cosmovisão só existe no planeta inteiro. É na Raposa e Serra do Sol. E de repente, nós íamos desconstruir tudo isso, essa exclusividade histórica, social, essa bênção, argumentando que tinha que deixar lá os 6 arrozeiros. É ou não é uma coisa insustentável do ponto de vista cultural? Eu sei que pode parecer estranho ficar falando dessa forma, eu recebo muitos e-mails quando eu escrevo artigos sobre índio, né? Aí, minha Nossa Senhora, né? Haja couro para apanhar. Mas é esse estranhamento que a gente tem com o diferente. É esse estranhamento que a gente tem com o diferente, né? Eles não pensam como nós, em alguns aspectos, não sentem como nós em alguns aspectos. Quer ver uma coisa que eles não pensam e não sentem como nós? O conceito de riqueza. Para nós isso se expressa em bens materiais. Para vários desses povos, né, é o bem-estar de cada dia. Não precisa acumular. Aí a gente olha para eles e diz, são tudo preguiçosos. Um dia desse uma senhora sentou perto de mim e ela tentava me convencer, senadora, não faça isso, coitadinhos, são tudo ignorantes, nem tem roupa, e não sei o quê, e a casa, e eu pensava, dizia, meu Deus, como é que eu faço, o que eu digo, né? O que eu digo para essa pessoa? Porque é uma ignorância, é uma apartação, ela vê essas comunidades do lugar de onde ela se vê. Não é? A gente tem que fazer esse esforço para se colocar no lugar do outro. Não é? Aí, mais uma vez, eu só vejo no outro aquilo que vejo dentro de mim. Certo? Se o que eu vejo dentro de mim é que eu sou
o topo da rainha, da batata doce, então eu vou querer que todo mundo seja assim, igual a mim, certo? Agora, se eu consigo me ver como um sujeito faltoso, né? Aí os que entendem da psicologia e da psicanálise, né? Como um sujeito faltoso, eu vou ver que o outro também tem essa falta. E nós vamos nos completar nessa falta, nesse lugar de falta que você me preenche, que eu posso preencher você. Na cultura, na relação cultural, social, não é diferente. A dimensão da sustentabilidade cultural diz respeito a isso. Eu falei demais agora nesse ponto. Mas só para encerrar esse aspecto, se a gente achar um artefato índica, um artefato maia, a gente fica encantado, a gente fica maravilhado. Olha a astronomia deles, a matemática deles, a construção deles, a arquitetura deles. Então, que pena que desapareceu. Mas a gente tem entre nós 220 povos que têm uma arquitetura, que têm uma cosmovisão, que falam 180 línguas. E a gente não se importa. Nós precisamos nos importar com essa beleza e com essa coisa fantástica que tem o Brasil. A dimensão da sustentabilidade estética. Rapidinho. A dimensão da sustentabilidade estética diz respeito àquilo que eu falei. Nem só de pão vive o homem. Não é? O belo é constitutivo daquilo que a gente é. Não é? A gente fala o belo, mas também o feio, porque senão não tem como ter o feio, se não o belo, se não tiver o feio, e assim por diante. Nós criamos essas categorias e elas, em muitos casos, são relativas. E ainda bem que são, né? A pessoa, se o padrão fosse todo Gisele Bündchen, coitado de mim, né? Isso é algo que é relativo pelo olhar, por vários aspectos, né? Mas a dimensão da sustentabilidade estética diz respeito a que nem tudo que deve ser preservado, cuidado, é porque tem uma função econômica ali para ser extraída. As pessoas dizem, mas por que esses ambientalistas estão preocupados com essa montanha? Deixa fazer isso virar cimento, sei lá, qualquer coisa, não é? Imagina que a Minas Gerais sem as suas montanhas, não dá, não é? Isso é típico do mineiro. Alguém tem a ideia maravilhosa de transformar o pão de açúcar em brita, né? Dá dinheiro. Não dá? Mas nós não vamos deixar. Nós vamos fazer um empate, né? Que nem o Chico Mendes fazia para não derrubar a floresta. Isso é a dimensão da sustentabilidade estética, só para dar um pequeno exemplo. Agora, o mais importante é aquele aspecto da sustentabilidade política e da ética. Politicamente falando, nada disso acontece se não tiver sustentação política para essas mudanças. A gente sempre acha que quem vai mudar as coisas são os políticos, senador, presidente da república, deputado, vereador e não sei quem. No máximo a gente diz os empresários também, eles têm um poder de fogo enorme, né? Quem vai mudar tudo isso é cada um como sujeito individual e coletivo, certo? Isso é a dimensão da sustentabilidade política. Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, eu aprendi isso radicalmente na prática. Eu convivi com o Chico Mendes desde os 17 anos até quando ele morreu. Nasci e me criei nos seringais da Amazônia, no Acre, e aprendi a cortar seringa, a fazer tudo que uma pessoa que nasce na floresta aprende a fazer, né? Tudo que eu não sei fazer na cidade, eu acho que eu sei fazer na floresta, que é me localizar nas ruas, né? Então, no meio do mato eu sabia me localizar muito bem. Quando nós estávamos lá fazendo os empates, lutando para defender lá a Chapuri, aquela região, a gente não tinha muito aliado. A gente não tinha apoio da polícia, a gente não tinha apoio dos governos, a gente não tinha apoio da mídia. Eram poucas as pessoas. Tinha inclusive uma pessoa aqui, a professora Maria Alegrete, aqui do Paraná, que nos apoiava, que inclusive nos ajudou no projeto Seringueiro, que era um programa de alfabetização para seringueiro. Mas 20 anos se passaram. E o Chico Mendes, que foi assassinado porque não queria que destruísse os seringais que os seringueiros moravam lá como poceiro, depois de 20 anos, nós fizemos uma operação da Polícia Federal envolvendo 480 policiais federais, que
que chegaram no estado do Mato Grosso e fizeram a maior operação de combate a crimes ambientais já conhecido na história do Brasil. Foram presos falsos empresários, contraventores, fraudadores, inclusive o secretário de Meio Ambiente que estava envolvido e o superintendente do IBAMA. Durante a gestão, 725 pessoas foram presas, 1.500 empresas criminosas foram desmanteladas, foram aplicados 4 bilhões em multas, foram inibidas 35 mil propriedades de grilagem e foram apreendidos 1 milhão de metros cúbicos de madeira. Só para ter uma ideia, um carro cheio de madeira atrás do outro, de São Paulo ao Rio de Janeiro. 1 milhão de metros cúbicos de madeira. Há 20 anos atrás seria impossível fazer isso. Qualquer político, qualquer governador que fosse fazer disso, não tinha a menor chance. Nem foi a senadora Marinha e a sua equipe que fizeram isso. Quem fez isso foi a sociedade brasileira, que deu sustentação política para que isso acontecesse. Às vezes a gente diz, mas os deputados e senadores não fizeram. Quer ver um outro exemplo? A lei da Mata Atlântica. Era 1.300.000 quilômetros quadrados, hoje só restam 7%. A lei para proteger os 7% fundamental para o microclima, o equilíbrio hídrico dessa região toda, levou 15 anos. A culpa é dos senadores e dos deputados. Sem dúvida. E principalmente de quem votou esse tipo de senador, esse tipo de deputado lá. Isso é a dimensão da sustentabilidade política. Não terceirize para os outros a responsabilidade. Nós somos sujeitos e, como sujeitos, temos que nos colocar responsáveis. Só que nós temos um problema. Cada vez mais a gente está querendo fugir da raia, né? Tem um estudo feito nos Estados Unidos por um psiquiatra que ele diz que de cada 5 pessoas que ele atende no seu consultório com problemas, enfim, emocionais, pelo menos 3 têm dificuldade de lidar com 3 questões: o desapontamento, o adiamento do prazer e o peso da responsabilidade. A gente quer o prazer agora, em tempo real, não é? Como se fosse um e-mail, pá de lá, pá de cá, sei lá o que, essas coisas mais velozes que tiverem. Isso é um problema, por isso que nós estamos ficando uma sociedade adoecida. Não sabemos lidar com o desapontamento, o adiamento do prazer e o peso da responsabilidade. Isso não é uma questão puramente moral. Isso é um adoecimento civilizatório, um adoecimento cultural. Não é à toa que a pessoa sabe que se ela pode ficar viciada utilizando pela primeira vez o tal do crack. Mas o desejo de ter o prazer imediato é tão grande que ela se arrisca, mesmo que seja um caminho sem volta. Nós estamos numa sociedade, num processo civilizatório que está nos levando a um adoecimento coletivo. E não podemos tratar isso como se fosse só dando lição de moral nos jovens. Não. Não é um problema do indivíduo, é uma cultura que se estabeleceu, está se estabelecendo, onde não se quer mais ser responsável, não se quer assumir o peso da responsabilidade em relação à decisão. Que apareça um Messias, um salvador da pátria, que diga que ele é o melhor gerente, que ele vai fazer, que ele vai acontecer, que ele tem o melhor currículo, e eu fico em casa em berço esplêndido. Um belo dia eu vou me acordar e não tem mais nem berço para ficar. Por quê? Porque a falta da dimensão da sustentabilidade política. Por último, a sustentabilidade ética, eu acho que já falei, né, nas questões que eu coloquei em relação à ética. Eu só queria dar um lembrete. Existem, fundamentalmente, 2 visões da ética. Uma ética rigorista, ou uma ética teísta, que é como se as coisas fossem petrificadas. Eu não acredito nesse tipo de atitude, né? Aliás, são 3. Existe uma outra que é uma ética de circunstâncias, né? Onde você molda o discurso e a cara de acordo com as circunstâncias. Ah, é para ganhar voto? Então eu vou lá naquela universidade dizer o que ganha voto. Não vou falar dessas coisas chatas que tem que defender índio. O povo não gosta, então não vou falar. Isso eu não vou falar.
É aí que eu vou falar, que é para a gente poder caminhar juntos, não é? Criar esse vínculo. Não é? Então, a ética relativa, a ética das circunstâncias. A ética relativa é aquela que você molda o discurso de acordo com a circunstância, veste a roupa de acordo com o baile, não é? Essa não nos serve. O que nós precisamos é ter uma ética dos valores. Ela mantém uma base de valores que são perenes. Todas as culturas, em todas as línguas, em todos os tempos, foram adquirindo alguns princípios básicos. Tem noção do que é justiça, tem noção do que é a liberdade e tem noção do que é o amor. Isso é algo que é básico, certo? É uma construção histórica, cultural? Obviamente que é. Isso é também, mas existe essa noção em todos os humanos, do que é justo, do que é livre e do que é, não é, o respeito, o amor, o cuidado. Senão não teria sobrevivido ninguém. Sem o cuidado não tem como sobreviver. A ética dos valores, ela mantém princípios básicos duradouros, mas ela também se transforma. Existem algumas coisas que a história e a cultura foi transformando. E aí nós não temos uma ética petrificada que também não se move, não tem circularidade. A dimensão da sustentabilidade ética diz respeito a uma ética dos valores, em que, em cima de princípios éticos e valores morais duradouros, nós estabelecemos alianças pontuais. Eu não preciso concordar com tudo que vocês pensam aqui, mas vamos ver quais são os princípios que nos fazem ficar unidos. Se está em risco toda a vida na Terra, então todos nós concordamos que precisamos fazer alguma coisa. Todos nós concordamos que nós não temos o direito de encerrar, não é, a possibilidade da vida para aqueles que ainda não nasceram. Então isso já nos une, é um princípio. A forma como nós vamos fazer isso, alguns vão achar que é de um jeito, outros vão achar que é de outro, e nesse aspecto até nós podemos divergir. Tem algumas coisas que a gente caminha junto, em alguns períodos, e outros a gente se separa, não é? Eu, por exemplo, mantenho relação com todos os partidos. Todos os partidos. E eu brinco, né? Eu tenho glóbulos vermelhos e brancos em todos os partidos. Em alguns mais, outros menos, mas tem. Então, quando tem problema das votações, umas votações horríveis contra a legislação ambiental, mudar o Código Florestal, como estão querendo fazer, não é? Mudar a lei dos crimes ambientais, aqui a gente tem uma cultura de, em vez de passar no teste, a gente muda o teste. Não é? Essa legislação ambiental é muito complicada. Vamos mudar a legislação. Só que a natureza não muda. Se construir a casa lá em cima do lixão, quem é prejudicado? As populações mais vulneráveis. Se não respeita a mata ciliar, a natureza não sabe falar, mas sabe se vingar como ninguém. Não sabe se defender, mas sabe se vingar. Então, em lugar de mudar o teste, de passar no teste, a gente muda o teste. A dimensão da sustentabilidade ética diz respeito, né, a essa nossa capacidade de ter uma ética que não seja de circunstâncias. Uma ética que muitas vezes nos faça assumir posições que nos levam a situações que não são muito boas. Né? Para um político, o que é terrível para o empresário? É prejuízo na empresa, né? Para um professor, enfim, que ele não consiga dar sua aula, que seus alunos não aprendam, isso é um prejuízo, né? Para o político eu posso perder voto com isso, é um horror, ninguém quer perder voto. Mas lamento muito, existem alguns valores que às vezes você tem que perder voto. Porque é uma corrida de 4x4, cada um faz a sua parte. Os políticos mais insustentáveis que eu conheço são os ambientalistas. Porque uma boa parte deles se elege uma vez e tem que confrontar tantos interesses que não consegue se eleger a outra. É um preço. Eu, graças a Deus, consegui superar essa barreira. Vereadora, deputada, senadora pela segunda vez, ia ter um terceiro mandato de senadora, decidi que não ia ter mais. Porque eu ia voltar para a sociedade para fazer a militância social pelo desenvolvimento sustentável. Aí veio o convite do PV, eu estou nesse lugar de pré-candidata. Para
dizer as mesmas coisas? Desenvolvimento pelo desenvolvimento, crescimento pelo crescimento, energia de qualquer jeito, de qualquer forma? Não, para dizer que a energia é importante, mas vamos apostar numa matriz energética limpa, renovável e segura. Para isso precisaremos fazer os investimentos. Vamos apostar no modelo de agricultura que cria uma nova narrativa para os nossos produtos. O bom é que eu olho para a sociedade brasileira e vejo que ela está pronta para fazer isso. Vejo que ela está pronta para fazer isso. Tem 30 anos de militância socioambiental no Brasil, que agora começa a se unir num movimento que diz: nós não queremos mais do mesmo. Se nós fizermos do mesmo jeito, vamos ter as mesmas respostas. Se nós começarmos a fazer diferente, nós podemos transitar para um outro modelo de desenvolvimento. O Brasil é uma potência ambiental. Precisa fazer jus à potência ambiental que ele é. Para isso vai ter que fazer os investimentos certos em educação, em tecnologia, em inovação. Vai ter que aprofundar cada vez mais sua matriz energética no rumo limpo. Vai ter que produzir mais utilizando menos recursos naturais. E o Brasil tem condições, no século XXI, de ser, junto aos países desenvolvidos, o que foram os Estados Unidos durante o século XX. Eles conseguiram se tornar mais desenvolvidos do que os países de cultura milenar. O Brasil está pronto para dar esse passo. Agora, se o debate for entre o passado do Lula e o passado do Fernando Henrique, aí nós estamos perdendo o bonde da história. Se o debate for entre o currículo da Dilma e o currículo do Serra, aí nós estamos perdendo o bonde da história. O debate é como é que nós vamos fazer para ter os incentivos para investir em novas fontes de energia. Como é que nós vamos ter para ter assistência técnica, que já existe dentro da Embrapa, para que os nossos agricultores possam produzir etanol, carne, possam produzir grãos, criando uma nova narrativa para os nossos produtos. Antes eles eram associados a desmatamento, trabalho escravo, não sei o quê. Agora eles terão que ser associados a um valor intangível, mas de altíssima relevância para a sociedade do século XXI. Está comprometido com a proteção ambiental, com os direitos sociais, com um planeta justo. Isso é uma nova narrativa. O Brasil é uma potência ambiental e não pode perder esse bonde da história. Quando eu olho para vocês que são jovens aqui nesse auditório, os mais experientes, eu tenho uma clara convicção de que nós estamos prontos para dar esse passo rumo à sustentabilidade econômica, social, à sustentabilidade cultural, política e estética, se formos capazes de colocar toda a nossa técnica a serviço da ética que quer que no futuro, pela visão antecipatória que nós temos agora, os nossos filhos tenham terra fértil, água potável, ar puro, que tenham florestas, que tenham a diversidade cultural que nós temos, que tenham uma indústria próspera, que tenham uma economia que seja economicamente próspera, tenham relações sociais que sejam socialmente justas e cuidado com a natureza que nos faça ser ambientalmente sustentáveis. Muito obrigada. Acho que vai ter perguntas, né? Tem perguntas, sim. Abriremos agora para as perguntas. Sim, exatamente. Já citei no início do evento. Mas vou colocar novamente. Serão respondidas 5 perguntas, as outras serão respondidas por e-mail pela senadora. Rever as políticas para a educação, onde a escola será o ponto de partida para conscientizar o cidadão como autossustentável. O que a senhora prevê? Desculpa, pode repetir. Eu vou dizer de quem é a pergunta. É da Silvia Regina Kapesky, aqui da Unibrasil, do curso de Educação Física. Rever as políticas para a educação, onde a escola será o ponto de partida para conscientizar o cidadão como autossustentável. O que a senhora prevê? Bem, a educação vai ser fundamental para essas transformações que nós estamos mencionando. Não só a educação como direito, mas a educação como alavancadora da dinâmica de desenvolvimento econômico e social. Sem um forte investimento, né? Claro que um investimento maior é mudança de mentalidade.
todos esses valores, eles têm que passar a fazer parte, né, dessa nova cultura educacional que o Brasil e o mundo precisam. Se nós não formos capazes de ir colocando esses valores, orientando a nossa praxis como educadores, nós vamos estar fazendo o repeteco das mesmas coisas. A educação é fundamental, os investimentos da educação infantil, né, até a universidade, e trabalhar muito fortemente para criarmos centros de excelência, para recuperarmos o tempo perdido. O Brasil vai precisar muito de conhecimento, tecnologia e inovação para dar conta das oportunidades enormes que nós temos pela frente, porque nós estamos à beira de um apagão de recursos humanos. Se não fizermos esses investimentos, nós vamos perder todas as oportunidades que estão aí na nossa porta. Então, a minha visão de educação não é educação que se estabelece como um direito, mas também como alavancadora da dinâmica de desenvolvimento. Nós tivemos alguns avanços nesses últimos 16 anos, 100% das crianças têm acesso ao ensino fundamental, mas 55% não termina sequer o ensino fundamental. Nós ampliamos as vagas nas universidades de 600 mil para mais de 1 milhão, mas o ensino ainda não é de qualidade. Então, são investimentos dessa natureza que precisam acontecer. Segunda pergunta, Soraya Kadri. Se eleita, qual será a sua postura frente à política latifundiária e de monocultura do Brasil? E quanto ao MST? Bem, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Primeiro, não é necessário que a gente tenha essa ênfase numa política latifundiária. A nossa Constituição estabeleceu uma coisa muito importante e muito inovadora, que é a função social da terra. Se a terra cumpre a sua função social, tranquilo, né? Nós precisamos saber que o Brasil tem um déficit, sim, com a reforma agrária. Vários países no mundo fizeram a democratização da terra e o Brasil não fez. Há uma demanda legítima pela democratização da terra. Os movimentos de pressão, quando acontece dentro dos estados, dentro do Estado de Direito, não tem nenhum problema. O erro é quando se extrapola o Estado de Direito. Agora, não são apenas os movimentos de sem terra que, às vezes, podem cometer determinadas atitudes que confrontam o Estado de Direito. Eu, durante a minha trajetória, vi o outro lado confrontar radicalmente o Estado de Direito. Dos 17 aos 28 anos, eu vi ser assassinado lá no Acre o Chico Mendes, o Ivaí Gino, o João Eduardo, o Elias, o Calado, e eu vou ficar por aqui. Tudo isso em nome do latifúndio que se expandia dentro da terra de pessoas que, como meu pai, estavam há 40, 30, 50 anos no meio daquela floresta e que foram vendidos para grandes fazendeiros do sul, do sudeste, do centro-oeste, como se fossem ninguém. E a forma de tirá-los de dentro dos seringais era tocando fogo nas suas casas, expulsando, e quando esses não aceitavam, matando as suas lideranças, como fizeram com o Chico Mendes. Então, quando a gente fala na democratização da terra, nós estamos falando a partir de um princípio de justiça que respeita a propriedade, a função social da terra, mas que não pode permitir abusos nem de um lado nem do outro. Gostaria de saber a sua opinião sobre o conceito, entre aspas, de responsabilidade social, e se este conceito é realmente entendido e aplicado. Você faz aquilo que é o mínimo, o óbvio, engraçado, né? E ganha um status, uma novidade, quando você cumpre a legislação trabalhista do seu país. É engraçado. É a lei, quando alguém cumpre, ele é responsável socialmente. E num país em que muitos não cumprem, de fato, é um mérito quem se compromete em cumprir com a responsabilidade social, porque, afinal de contas, há um peso também para cumprir com essa questão, em função dos tributos, em função de uma série de problemas que a questão trabalhista evoca, mas que nós temos que entender que existe o direito do trabalhador e que esse direito tem que ser dignamente atendido.
A responsabilidade socioambiental é quando se faz outra obviedade, quando se cumpre a legislação ambiental. Eu falo isso brincando, não é fácil também cumprir. Precisa dos investimentos, precisa da visão, do compromisso, né? É mais fácil prevenir do que remediar. Então, o melhor é que não tivéssemos devastado. Agora nós vamos ter que pagar para poder recuperar a área degradada, a mata ciliar, a área de preservação permanente, uma série de questões para poder despoluir os rios, descontaminar algumas regiões em que existem verdadeiros sítios, né, de lixo tóxico que compromete a saúde das pessoas. A responsabilidade social e ambiental diz respeito a isso. E acho que as empresas que estão fazendo isso dão um bom exemplo. Já existem muitas que estão fazendo, outras que estão começando a fazer, e cada vez mais nós temos que ter os instrumentos para viabilizar com que todos cumpram a lei, não é? E isso vai ser bom para todos, né? O jogo de ganha-ganha. Pergunta da Fernanda, aqui da Unibrasil. A senhora acha que ter participado do CQC, ter Twitter, que são duas ferramentas de comunicação mais vistos e acessados por jovens, que isso é uma forma de alcançar essa juventude, fazê-los pensar em política? Eu acho que sim. E o pessoal do CQC criou um quadro novo que é para fazer entrevistas, né? E eles vão começar pelos pré-candidatos. E, enfim, eles me entrevistaram. São irreverentes, né? Mas é essa coisa de você dialogar com as várias linguagens. E, obviamente, que eles dizem que fazem jornalismo moleque, mas o jornalismo moleque deles fala muito sério ao coração dos jovens e de todos nós. Porque levantam também temas muito relevantes e outros em tom de brincadeira, né? Eu acho que, sim, uma forma de dialogar com os diferentes segmentos da sociedade, se submetendo às regras daquele jogo e tentando sobreviver a elas. Eu fiz uma brincadeira no Twitter que eu aprendi um manual para lidar com os dois, né? Toda vez que fizer uma pergunta difícil, responder, você que sabe, para o CQC. Aí, se ele insistir, você diz, você está me deixando em pânico. Aí é possível que você consiga sobreviver e ele mude de pergunta. Em relação ao Twitter, é uma linguagem nova. Eu sou recém-incluída digital há um ano e meio. E confesso que não foi fácil essa inclusão. Eu tinha um bloqueio aí com as novas tecnologias, né? E a psicopedagogia foi que me ajudou a romper o bloqueio. Eu pensei, poxa, como é que eu sou psicopedagoga, tenho que lidar com a dificuldade de aprendizagem e resolver a minha? Eu tenho que resolver a minha, né? E foi assim que eu consegui me resolver. Tenho bons professores, o Juliano Paulino, meu professor de cátedra ali, que me ajudou muito aí para lidar e me ajuda nessas novas ferramentas. Obviamente que com uma visão que eu tenho em relação a isso, sem nenhum juízo de valor em relação aos outros, né? Eu acho, para mim, não é para ninguém, né? Que tem que ser uma coisa não tão bisbilhoteira, né? Se for para ficar, agora eu estou tomando banho, penteando o cabelo, veja como é que eu acordei, meu marido se assustou, isso eu não vou fazer, certo? Mas mediar um pouco, né, de uma linguagem que não seja tão carrancuda e colocando algumas questões relevantes. Está sendo uma experiência muito rica, porque eu me dispus o seguinte conceito: não vai ser só para falar, vai ser também para ouvir, não vai ser só para entregar, vai ser também para receber, não vai ser só para mostrar, vai ser também para guardar um pouco, que é para criar um tom de mistério. Vamos à última pergunta. A sua candidatura é um convite ao novo. Não será legítimo se contaminar com o velho. Desejamos elegê-lo muito, mas a democracia brasileira ainda é incipiente. Corremos o risco de segundo turno com os mesmos, entre aspas. Neste caso,
o PV faria alianças com o PT? As pessoas de bem que sonham com um Brasil ético, digno e justo, e que estão dispostas a lutar junto com o PV pela sua eleição, desejam saber, precisam saber, qual seria a sua posição no segundo turno. A pergunta é da Dagmar Castro, da Rede de Participação Política. Você sabe que às vezes eu fico me perguntando, será que as pessoas fazem essas perguntas para Dilma Rousseff? E vocês sabem... Isso é o determinismo histórico, né? Isso, é o determinismo histórico. A gente olha para as coisas e parece que elas estão já dadas, né? Você sabe que lá no Acre, quando eu saí pela primeira vez, para o Senado, eu tinha 3%. Parecido com essa situação que eu saí agora, inicialmente com 3%. Agora eu estou com 10% e diz que quando o Ciro saísse, teria 12%. Vamos, né? Não sei. Eu nem queria que o Ciro saísse, eu queria que ele ficasse, né, como candidato. Mas eu tinha 3%. O senador Nabor Júnior tinha 65%. E o senador Luiz Bezerra, 40%. E eu estava em quarto lugar com 3%. E as pessoas me faziam esse tipo de perguntas, assim, muito parecidas, né? E tinha algumas que ainda debochavam de mim, passavam por mim, davam um tapinha nas costas. E aí, senadora? Fala, senadora. E eu... Tudo bem. E agora o pessoal faz isso, né? Lá no Senado, então, meus nobres colegas, eles fazem isso o tempo todo. Fala, presidente. Eu digo, cuidado que os anjos dizem amém a cada segundo. E os anjos dizem amém mesmo, porque no primeiro mandato, gastando um montante de recursos de R$32 mil, eu me elegi a senadora mais votada do estado do Acre, e o que tinha 65% terminou em segundo lugar, porque as coisas não estão tão determinadas quando se trata da consciência, do desejo e da visão de um povo que se destina a mudar. Então eu só discuto o segundo turno no segundo turno. E quem não for para o segundo turno comigo, eu vou conversar com ele. Muito bem. Terminamos assim as perguntas dessa noite. Avisamos que após a saída da nossa palestrante do palco, teremos o sorteio. E em nome da Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil, agradecemos a senhora Marina Silva pela palestra proferida.